José Gomes Ferreira, o Governo sempre defendeu que o país não aguentaria um novo confinamento. Na sexta-feira ele aí estará. Este novo confinamento vai custar uma nova queda da economia? Isso é inevitável, é incontornável, vai custar uma nova queda da economia. Deixa-me dizer que eu nunca direi que é errado um novo confinamento, tal como não disse da primeira vez. É uma questão de clareza e de princípio para os espectadores perceberem. Mas também gosto de acrescentar a esta frase, é preciso pensar nos vários aspectos de um confinamento e pensar de um ponto de vista crítico pela positiva e pela negativa, se for o caso. O Primeiro-Ministro disse, de facto, que o país não aguentaria o novo confinamento. Teve o cuidado, enfim, ele é um político habilidoso, teve o cuidado de dizer, logo na altura, ou até antes, ele disse-o antes, que se fosse preciso, voltava atrás sem vergonha, sem ser russo. E como esta frase serve para ele voltar atrás, situou outra e acrescentou logo esta. Portanto, do ponto de vista político, não acho que haja criticismo a fazer porque a situação é dramática. A decisão política está tomada, a situação sanitária é dramática. Agora, isto representa uma bomba relógio, uma bomba atómica na restauração, que já arrebentou uma, vai arrebentar outra. E um ano, que foi o ano de 2020, começou por ser afetado num trimestre. É preciso vermos este ciclo económico dentro de um ano. Começou por ser afetado no primeiro trimestre, depois passou para o segundo. Claro que o verão não começou, sobretudo o ano turístico, que representa uma grande percentagem do PIB, e os serviços associados, 10% a 12% pelo menos, não começou como devia ser. O ano turístico perdeu-se também. Resultado, chegámos ao fim do ano, menos 10% do PIB. Aliás, há uma ligeira diferença nos números entre o Governo e a Moody's, um diz 9%, outro diz 9,5%, outro diz 8,5%, mas anda nos 9%, 10%. Pronto. Agora, olhamos para este ano e o que é que nós vemos? O primeiro trimestre é fundamental para relançar atividades económicas. Estamos a meio do primeiro mês e já estamos a confinar. Volto a dizer, do ponto de vista sanitário, não ponho em causa, não me cabe a mim, não sou especialista. Mas é preciso pensar nas consequências e falar claramente agora, porque nós vamos todos ter que pagar esta conta. Até o dinheiro que se diz que vem absolutamente sem precisar de ser repago, até esse dinheiro, na verdade, tem que ser repago nas próximas gerações. Esse dinheiro é emitido a nível europeu e está previsto que tem que ser repago. Mas mais próximo de nós, no tempo... Esse preço a pagar, Zé, que tu referias, depende do quê? Da dimensão, da dureza também e da duração destas medidas? Eu ia precisamente classificar, tentar antever o próximo ciclo económico, porque ao contrário da pandemia e da evolução do comportamento do vírus, que cada vez aparecem mais surpresas negativas, nomeadamente as variantes, do ponto de vista das projeções económicas, não é muito difícil perceber se estamos a afetar o primeiro trimestre, o segundo também vai naturalmente ser afetado, porque se parte logo de uma base mais pequena. E o ano turístico, nós olhamos para este ano turístico e o que é que já se pode antever? Quem tinha a ideia de vir para Portugal passar férias, o que é que vai dizer? Então, mas eles estão a confinar no primeiro trimestre, o segundo ainda vai ser de instabilidade, vamos para lá logo no início do verão. E muita gente faz o raciocínio, não vem. Depois há outras questões que nós devemos ponderar, que é, ok, há um confinamento, há um conjunto de atividades económicas que vão fechar, algumas reinventam-se, mas nem todas se reinventam. Alguns restaurantes reinventam-se, mas empresas como disse, de turismo, de atividades relacionadas, de eventos, de viagens, estão aflitíssimas. E aquilo que é a lógica, ou que era o efeito esperado pela lógica do primeiro conjunto de apoios, que era aguentar os empregos, nesta segunda fase, boa parte deles, não vou arriscar dizer a esmagadora maioria, mas grande parte deles, vão desaparecer. Infelizmente vão desaparecer. E nós temos que ter consciência disto. E não é falar disto no fim do ano. Tem que se falar disto na altura em que as medidas são tomadas. Agora, olhando para o outro lado, que é, o Ricardo estava a falar, obviamente, da necessidade de se confinar e até questionando porque é que não se confina mais. Mas pergunto eu, há outros setores em que se deve questionar e perguntar. Manter um gigantesco parque verde aberto em Sintra ou nas cidades do Porto ou em Lisboa, em que as pessoas possam passear, não seria melhor do que deixá-las nos bairros, onde nós sabemos que as pessoas acabam por ir para a casa dos vizinhos, uns jogar às cartas, outros conversar? Desculpem, isto tem que ser questionado.
É que isto nem sequer é só questão sanitária, nem sequer é económica, é comportamental e civilizacional. Depois, o outro lado ainda, se me permites, para acabar, o outro lado que é, haverá apoios. Então, mas nós estamos a ver que boa parte dos setores e das empresas ainda nem sequer receberam o que tinham que receber na primeira fase e vão esperar que recebem agora logo no primeiro momento. Não, vão receber lá para setembro, outubro. Lá está, aguentam, se calhar não aguentam. E já vamos perceber esses apoios também e as promessas que foram feitas para já. Ricardo, relativamente àquela que era a grande dúvida deste novo confinamento, prendia-se com as escolas. O Primeiro-Ministro tomou essa decisão de manter todos os estabelecimentos de ensino abertos, é o que difere em grande medida do que foi o primeiro confinamento. Concorda com esta decisão? O Governo fez bem? Como eu dizia, é uma decisão difícil e há vantagens e desvantagens. Seria útil até poder-se ter feito modelação económica para perceber se haveria vantagem em nós resolvermos esta situação pandémica neste momento em 3, 4 semanas ou em 6 ou 8. Porque a diferença é esta, fechando as escolas nós conseguimos reduzir o famoso RT, o indicador de transmissibilidade, de acordo com os especialistas, em cerca de 0,1. O que significa, é uma décima, mas é uma décima muito importante porque significa que acelera a curva de descida de casos e, portanto, o alívio da pressão sobre os hospitais, tudo aquilo que neste momento está a condicionar esta decisão política. E, portanto, a meu ver, parece-me que se nós sabemos que entre as escolas há grupos, até aqueles que defendiam manter as escolas abertas, acabaram por reconhecer que o problema não é nas aulas, é antes das aulas, é depois das aulas, são os encontros sociais, porque depois, mantendo as escolas abertas, tem que se manter os transportes, tem que se manter um conjunto de serviços e, portanto, nesses grupos universitários, secundário e eventualmente terceiro ciclo, era fundamental. Mas aquilo que o José Gomes Ferreira estava aqui a dizer, por exemplo, em relação aos parques urbanos, e aplica-se a muitos outros setores, em que as pessoas questionam, mas porquê aqui nós tomarmos uma decisão de confinar, de usar a tal bomba atómica? Usa-se a bomba atómica quando não se sabe o que se fazer. E aquilo que nós temos como realidade no nosso país é que em 87% dos casos ninguém sabe onde é que as pessoas se infectaram. Eu próprio tive Covid-19 e não houve no inquérito epidemiológico qualquer esforço, porque não há capacidade com 10 mil casos por dia para fazer uma investigação de detetive, que é o trabalho da saúde pública, para perceber a fonte da infecção. Se nós não sabemos onde é que as pessoas se infectam, como é que se tomam decisões políticas para conter a pandemia? E é neste momento necessário assumir-se que nós não temos essa capacidade instalada, não temos essa estratégia montada e se nós queremos, e aqui eu tenho uma ponta de esperança face àquilo que o José Gomes Ferreira dizia quanto ao turismo do verão, nós ainda vamos a tempo de evitar que no segundo trimestre tenhamos uma subida de casos por volta da Páscoa. É preciso começar a mudar a estratégia e assumir que aquilo que nos trouxe até aqui falhou. É preciso mudar radicalmente de estratégia para garantir que no segundo trimestre possamos ter outra resposta. Muito rapidamente, perante esta realidade, faria sentido que professores e funcionários escolares fossem vacinados com alguma prioridade? Aquilo que foi-nos transmitido é que quem tomou as decisões sobre a ordem de vacinar os determinados grupos e escolher esses grupos foi a Comissão Técnica de Vacinação. Na Assembleia da República estamos a aguardar que venham, já os chamamos, o PSD chamou-os, para poderem explicar porque é que foram estes grupos e porque é esta ordem. A Holanda, a Alemanha, o que é que fizeram? Usaram modelos matemáticos para calcular, como temos poucas vacinas, quem é que devemos vacinar primeiro, por que ordem, para aumentar a eficácia da vacinação. Como é que nós diminuímos ao máximo a mortalidade? Ou seja, como é que tiramos o máximo proveito destas vacinas? Em Portugal, até hoje, ninguém conseguiu explicar porque é que escolhemos estes grupos de risco e esta ordem de vacinação e agora que mudaram drasticamente as circunstâncias, mantendo escolas abertas, essa questão de professores, pessoal não docente, que vai continuar a trabalhar como se não houvesse confinamento, se não devem ser, de facto, ponderados numa fase mais precoce.